pessoal, agora vamos, assim, vocês estão vendo que até agora não teve dificuldade nenhuma. A gente só falou de coisa boa, que o produto mata, vocês vão recuperar a confiança de vocês, dos agentes, dos moradores. Mas agora vamos falar para a parte que é um pouquinho mais complicada do atuar, que é a questão da aplicação. Mas assim, vocês vão ver que até isso é fácil. E depois, assim, a gente sabe que tudo que é novo causa uma certa estranheza no início, né? O pessoal fica, como é que vai ser, aquela ansiedade. Mas o Natular, vocês vão ver que depois vocês pegarem a prática, ele é muito simples e vai ficar mecânico aí para vocês. Então, pessoal, o Natular, ele vai associar, né, toda a questão de qualidade, né, em um só produto. Então, ele possui essa residualidade em torno de 60 dias, como eu falei, né? Isso sim no mínimo. Isso aí a gente pode até aumentar isso aí em alguns locais. Até alguns testes passados para a gente, para o pessoal do estado, que chegou a residualidade aqui no estado da Bahia, em alguns casos até quase 90 dias, que é uma coisa muito boa, né? Muito positivo. Você vai ter, né, tanto o residual de 60 dias, como também a visualização do produto, né, no recipiente durante o tratamento. Então você também vai ter aquele residual visual. Ele tem essa aplicação muito fácil, através dessa baixíssima dose, né? Ele possui também esse novo modo de ação, por ser um manejo de resistência, por estar incluído, né, no manejo de resistência. Uma ação rápida, como a gente viu, em menos de um dia a gente consegue a mortalidade. Isso é até um caso curioso, pessoal, que eu peço que mais para frente, com certeza eu vou voltar aqui, eu quero que vocês me deem esse feedback, porque em alguns casos no campo, o pessoal detalha que faz a aplicação num período, por exemplo, da manhã, e se for um período muito quente, se ele tiver que voltar para ver lá, às vezes 3 horas após, 4 horas, toda aquela população já morreu, já foi controlada. Então é uma característica do produto também, que possa ser que aconteça. Mas no mínimo aí com 24 horas o controle já foi feito. Ele é seguro ao meio ambiente, né? Seletivo a organismos não alvo, e ele tem essa aprovação da Organização Mundial da Saúde e da Anvisa para uso em água potável. Então, pessoal, vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Isso aqui, nós vamos colocar, nesse vídeo, foi colocado uma pastilha Natular dentro desse recipiente, né? Isso aqui, os dois têm a mesma quantidade de população do Aedes. Então, o outro não vai ser colocado nada, é mais para demonstrar para vocês como é o antes e depois. E aqui foi feito a aplicação do Natular, que vocês vão ver aqui, ó, que esse relógio depois ele vai ficar um pouco acelerado. Então, vocês vão ver que o controle vai correr de forma bem rápida. Vocês vão ver que foi feita a aplicação. Aqui está acontecendo a efervescência, tá vendo? Ó? Da liberação imediata. Então quem vai fazer esse controle é justamente essa efervescência. E aqui, ó, 40 segundos, 40 minutos, 1 hora. E a partir de 2 horas já vai ver que vai acontecendo o controle de forma muito rápida. E aí, com no máximo 2 horas e 24 minutos, nós tivemos o controle de toda essa população. Lógico que a gente sabe que isso aqui foi algo feito assim no laboratório. Aquele recipiente também era bem pequeno, né, para aquela dosagem grande de uma pastilha. É mais para mostrar para vocês e demonstrar a eficácia do produto, né, e dizer que ele realmente mata. Outras vantagens é que ele controla a lava, né, até o 4º estágio avançado, no caso que alguns outros produtos atrás não fazem esse controle. Ele possui esse maior rendimento de trabalho dos agentes, né, uma vez que é muito fácil a aplicação dele, é só chegar lá, destacar a pastilha no reservatório, que já vai estar sendo feito o controle. Ele possui também essa economia de mão de obra e equipamentos, que não tem necessidade de muita coisa. Não se necessita do monitoramento de saúde do trabalhador, aquela questão que eu falei do colinesterase. Então, pessoal, isso é muito bem, deixando bem claro que a gente está falando que não é necessário fazer pelo espinosade. Eu não sei os outros produtos que vocês utilizam, se vocês utilizaram outro organofosforado, aí já é outra história, vocês vão ter que fazer. Mas se vocês só fizerem a utilização do espinosade, não é preciso. Por quê? Porque ele não vai acumular, né, no tecido adiposo essa questão da colinesterase, e não vai agir sobre ela, né? É outro modo de ação totalmente diferente e não vai ser necessário esses testes, esses exames, né? E sem perda do produto ou contaminação por derramamento. Outra coisa que é muito importante, principalmente para vocês que são supervisores, né, em sua grande maioria, é que a gente tinha muita superdosagem no campo. A gente sabe que quando o pessoal vinha com a colherinha, era muito difícil os agentes que eles passavam, né, a régua ou uma caneta em cima para deixar só aquela graminha certa. Geralmente colocavam 1,5 gramas, 2 gramas, isso aí é a realidade no campo. Com o Natular não. Como ela já é a dosagem pronta, né, você só vai lá colocar a pastilha
Então, se o pessoal seguir bastante a risca, o que é recomendado, eu já dei uma lida aqui na nota técnica de vocês, que tem toda aquela questão de dosagem certa, se seguir isso, não tem como ter superdosagem. Outra coisa também, se o produto cair no chão, nas outras formulações, você não tem como recuperar. Se caísse um pó, um granulado no chão, é muito difícil juntar aquilo e colocar no reservatório que vai ser utilizado para água, até por causa das contaminações, né? Mas no caso natural não, você põe uma pastilhinha lá, dá uma soprada e joga lá dentro, não tem que estar fazendo o controle da mesma forma. Inclusive, até pessoal, se ele cair na água, você tira rapidamente, não é um negócio que ele já estava lá, que já estava meio que dissolvido. Caiu rapidamente, você tirou, usa no próximo, não tem problema. Então, por exemplo, se acontecer um acidente, de cair muitas pastilhas naquele reservatório, não precisa retirar aquela água. Você vai lá, tira as pastilhas e já usa ela no dia a dia, ali naquele mesmo dia, não vai ter problema. O que não pode, como eu disse, né, é pegar aquela pastilha que já estava quase dissolvida já, há 30 dias, tirar para depois colocar de novo, aí vai ter problema. Mas aquela pastilhinha nova pode ser utilizada sem problema nenhum. Então, pessoal, agora que essa parte que é um pouquinho mais complexo, né, da utilização do Natular, mas vocês vão ver também que mesmo assim é muito fácil. E com essa tabelinha que foi entregada aqui pelo pessoal, que foi desenvolvida, facilita muito a vida de vocês. Deixa eu mostrar aqui. Mas, pessoal, o que é que nós vamos deixar claro aqui? Que cada pastilha, ela vai controlar, né, 200 litros de água. Então, a dosagem do Natular, a dosagem da pastilha é para 200 litros de água. Então, tudo aquilo que for múltiplo de 200, é muito simples, você não precisa nem tocar na pastilha. Você vai lá com um blisterzinho lá, com a cartela, destaca ela no recipiente que está sendo feito o controle. Então, por exemplo, caixas d'água de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000... Não, 10.000 não, 10.000 já é outra história, né? Mas assim, vocês estão entendendo, né, que vai ficar muito prático para vocês. Só que, como a gente sabe, né, na nossa realidade, nem sempre é assim, nem sempre funciona dessa forma. Nem sempre nós vamos ter reservatórios arredondados, né, de 200, que eu digo assim, com esse número redondo de múltiplo de 200. Então, caso vocês tenham recipientes de 100 litros, então a dosagem é meia pastilha. Então, se uma pastilha trata 200, metade trata 100. Porque o espinosado está muito bem distribuído de forma homogênea naquela pastilha. Então, partindo lá da metade, você vai ter aquele controle efetivo e testado durante os 60 dias também, sem problema nenhum. E aí é daquela forma que eu falei, pessoal. Corta ele na metade no cortador, né? E faz essa utilização nos reservatórios. E ele pode ser fracionado mais uma vez para formar um quarto. E aí vai ficar aquele um quartozinho da pastilha que nós vimos anteriormente. Então, se tiver reservatórios de até 150 litros, nós utilizamos um quarto. Então, só para ilustrar, pessoal, esses reservatórios pequenos que não são passíveis de remoção, que vocês têm que entender bem isso, tudo aquilo que for passível de remoção, remova. Por exemplo, até aqueles jarrinhos aquelas bandejas de jarro. Se for passível de remoção, remova, pessoal. Não tem para que a gente ficar gastando um produto que poderia ser utilizado em outro local dessa forma. E assim, você pode até falar, não, mas eu sou fabricante. Justamente, para mim seria interessante se vocês utilizassem, né, o máximo possível do produto, que a gente vai vender mais. Mas não, a gente quer que seja utilizado da melhor forma possível, porque não tem necessidade dessa superdosagem e não está utilizando esse produto em locais que pode ser removido. Mas um exemplo de um local que não pode ser removido, eu não sei se é a realidade aqui de vocês em Salvador, mas em outros locais nós temos isso, que é aquela questão dos jarros de cemitério. E é um local que não pode ser removido. Você está lá, ele está lá, não tem o que fazer, não tem como cobrir, não tem como fazer nada. Você tem que tratar, porque senão vai causar um problema e ali dissemina para toda a população. Então, por exemplo, aqueles jarros lá, eles não vão ter 50 litros, mas aí você coloca um quarto, e aí até esse residual vai se prolongar também ao longo do tempo. Então, essa dosagem, pessoal, é sempre até 50 litros, até 100 litros, por exemplo. 70 litros, uma caixa d'água, um exemplo. Vocês vão utilizar metade. Se for 30 litros, vocês vão utilizar um quarto. Entendeu? Então a gente sempre bota arredonda um pouquinho para cima, que a gente vai aumentar um pouquinho o residual, mas também para não utilizar com quantidade insuficiente de produto. Então essa é a recomendação que é feita. Então, para a gente também, caixas d'água de 500 litros, que também é uma realidade que nós temos. Nós vamos utilizar 2 pastilhas e meia.